Este é A Hora do Pod, o podcast da Mentorhub que te conecta com os melhores mentores para impulsionar o seu desenvolvimento profissional e a solução de problemas da sua empresa. Toda quarta-feira às 20 horas, uma conversa fluida e descontraída, animada por Daniela Bautista, onde nossos mentores parceiros exploram temas essenciais para o seu crescimento pessoal e organizacional. A Hora do Pod, sua dose semanal de conhecimento e inspiração, direto da Mentorhub, vai começar. Maravilhosos, mas antes de chamá-los, primeiro, vamos fazer um combinado aqui? Compartilhe esse link com o máximo de pessoas que você puder. Curta o nosso canal aqui do YouTube, o @mentorhub.com.br. Clica no sininho para você ser avisado de todas as lives que nós vamos fazer. Lembrando que a Hora do Pod, ela é sempre às quartas-feiras, às 8 da noite, às 20 horas. Então, nós tivemos um probleminha aqui técnico, mas já foi resolvido, por isso a gente teve um pequeno atraso, mas agora a gente vai conseguir cumprir todo o nosso cronograma direitinho, tá bom? Bom, vamos lá. Então, eu vou interagir com vocês, quero que vocês participem, quero que vocês coloquem perguntas, pensamentos, nós vamos ter enquetes hoje, então, coloquem a opinião de vocês, a reflexão de vocês, porque essa live, ela é feita não só por nós aqui, mas com a sua participação também. E agora, chegou a hora de eu apresentar os nossos participantes, né, os nossos protagonistas da noite, que é o Diogo e o Tércio. Então, primeiro eu vou chamar o Diogo, mas antes, eu vou ler um pouquinho sobre ele. Quem é Diogo Kamers? Diogo Kamers, ele é especialista em Customer Experience, com mais de 19 anos de experiência, atuando em diversas áreas, como suporte técnico, help desk, análise de negócios, customer service, requisitos, pré-vendas, marketing e vendas. Com experiência na liderança de projetos e operações de vendas complexas, tanto B2B quanto B2C. Ele é fundador da DNACX e ajuda empresas a escalarem seus negócios com base nas melhores práticas de Customer Experience e vendas. Atua também como mentor, conselheiro, palestrante em programas de aceleração e ecossistemas de inovação. Vou falar um pouquinho da sua formação e certificações. Ele é pós-graduado em engenharia de projetos de software, Customer Journey Specialist, Customer Experience Management, certificado Black Belt Startup Mentor, e ele foi destacado entre os 20 brasileiros com essa certificação. Por isso, Diogo, muito boa noite. Seja bem-vindo ao nosso A Hora do Pod. Boa noite, eu que agradeço o convite. Espero que a gente faça um ótimo bate-papo aí e uma troca de conhecimento muito grande aí com o Tércio. Muito bom. Lembrando que o Diogo, ele é nosso mentor associado e hoje ele está à frente do pilar, né, de aumento de faturamento. Bom, agora eu vou chamar o nosso próximo convidado, que é um convidado muito mais do que especial. Vou ler um pouquinho sobre ele. Ele é mentor e consultor com mais de 30 anos de experiência em gestão de negócios e desenvolvimento de líderes. Converte desafios em resultados reais, unindo pessoas e estratégias. Acredita que o sucesso organizacional está diretamente ligado à clareza estratégica e ao desenvolvimento de liderança comprometidas com resultados sustentáveis. E qual é a formação dele? Economista, com pós-graduação em gestão de marketing pela USP, especializado em neurociências, programação neurolinguística, coaching e mentoring. Apaixonado pelo comportamento humano, com formação em psicologia multifocal, psicologia positiva, e alia ciência e estratégia para impulsionar pessoas e negócios com alta performance. Seja bem-vindo, Tércio Vitor, nosso parceiro, mentor parceiro aqui da Mentorhub. Boa noite. Boa noite, Daniela. Boa noite, Diogo. Boa noite a todos que estão nos prestigiando aí através do YouTube. É um prazer imenso poder fazer esse bate-papo com vocês. Estou bastante motivado.
Obrigado pelo convite. Que bom, nós aqui ficamos honrados com a presença de vocês aqui. O tema de hoje é um tema muito curioso, que muita gente passa por isso, muitas empresas passam por isso, muita gente acha que sabe como resolver e não é nada fácil. Então, nós trouxemos esses dois feras para falar o que eles estão vendo de tendências aí no mercado e estratégias e ferramentas que têm funcionado para poder identificar, mapear, identificar as dores, as necessidades dos clientes. Bom, eu começo aqui primeiro fazendo uma provocação a você que está aí nos assistindo. Nós vamos colocar uma enquete aqui para você, tá? Então, você que está nos assistindo, responda para nós aí, vai aparecer uma enquete aqui para você. Você já sente que conhece com clareza a principal dor do seu cliente ideal? Você sabe, você entende que você conhece, você consegue identificar? Tem lá 3 alternativas. Sim, mais ou menos, ainda não. Vamos entender um pouquinho como é que você percebe isso. Responde aí a nossa enquete. E agora, nós vamos falar um pouquinho, Diogo, sobre a questão, né, de entender a dor do cliente. Diga um pouquinho sobre as suas percepções, que você tem visto no mercado, né? Por que é tão importante a gente identificar para poder oferecer o melhor serviço e o melhor produto para essas pessoas? A gente vê muito no mercado as empresas pularem essa etapa de identificação da dor do cliente, identificação do perfil ideal do cliente e acabam já indo diretamente para vender, porque muitas vezes a empresa é criada por quem conhece muito do produto, conhece muito do mercado. Então, ele acaba indo com a sua expertise já direto para o que faz a empresa crescer, que é venda, que é faturamento. Só que, em muitos casos, a gente, às vezes, acaba quebrando a cara por não entender exatamente que aquele mercado tem uma dor um pouco diferente da que a gente está querendo sanar, ou então a gente está querendo empurrar um produto ou um serviço sem sanar realmente a dor daquele cliente, né? E eu queria falar com o Tércio agora, ter a percepção dele de qual a importância, na realidade, de mapear essa dor do cliente e o que isso impacta na jornada de venda. Boa pergunta. A importância de mapear, se a gente não mapeia a dor do cliente, o processo de venda, sobretudo na fase inicial, torna-se quase um obstáculo intransponível em relação à dor do cliente. O mapeamento ele é fundamental nesse processo de identificação da dor do cliente. Porque nós não podemos, enquanto profissionais de vendas, de marketing, nós não podemos supor a dor do cliente. Nós temos que identificá-la com precisão. E isso impacta violentamente, significativamente nos resultados. Quando você não identifica com precisão a dor do cliente, você supõe essa dor e acaba que você não cura essa dor. Dentro essa questão de dor, é uma coisa muito metafórica que existe no mundo dos negócios. A gente fala muito de dor. E as empresas, de maneira geral, elas existem para isso. Através do seu departamento de marketing, ela vai até um segmento de mercado que ela quer atender, identifica uma dor, traz para dentro de casa, reúne as áreas-chave do negócio, transforma essas informações, processam essas informações, transformam ela em produtos e serviços. E a sua força de vendas vai para o mercado oferecer esses produtos e serviços. Então, dentro dessa perspectiva, nós podemos dizer hoje que vender é você fazer uma oferta que seja capaz de curar uma dor do cliente. Então, para a gente poder curar essa dor, a gente precisa saber identificá-la com precisão. E não há outro caminho mais eficaz a não ser o mapeamento, né, para poder identificar. Porque se você não identifica, você remedia uma situação. E isso compromete a recorrência de compras por parte do cliente.
que é uma força muito intensa hoje na dinâmica do mercado. Sempre foi, mas hoje está com intensidade maior na dinâmica do mercado. Nós não podemos pensar em vender uma única vez para o cliente. Nós precisamos ter, dentro do nosso planejamento de estratégia de vendas, nós precisamos ter uma receita previsível, e isso vem das vendas. Então, quando a gente identifica de uma forma precisa, a gente pode apontar a cura dessa dor e, seguramente, esse cliente vai permanecer por mais tempo conosco, né? E gerando aí recorrências de compra e receitas previsíveis. Muito bom. Tércia, você sabe que na enquete ali as pessoas responderam mais ou menos, né? Porque não é algo tão simples assim de se identificar, né? Às vezes você tem alguns indícios, mas em algumas situações realmente fica um pouco, as pessoas ficam um pouco perdidas, né, para identificarem a dor. Por isso que não é de qualquer forma que a gente faz isso. Existe técnica para isso, e nós vamos falar agora justamente disso, dessas técnicas, das ferramentas para mapear a dor, né? Então, a gente sabe que o mercado já se utiliza dessa estratégia de utilizar ferramentas e técnicas, e aí eu vou para uma outra enquete, antes de vocês responderem sobre este tema. Eu também jogo para o público uma outra pesquisa, uma breve pesquisa rapidinho para vocês responderem aí, quem está de casa, nossos mentores parceiros também, que estão aqui nos assistindo, grande abraço para eles. E a enquete é a seguinte, a pergunta é: você utiliza alguma ferramenta específica para entender seu cliente? Aí nós temos 3 alternativas. Sim, uso mapas de empatia em entrevistas. Segunda alternativa, só conversas informais. Terceira, não utilizo nenhuma ferramenta ainda. Então, pessoal, bora responder a enquete, enquanto o Diogo já vem com os comentários dele, dizendo assim, como é que é possível mapear a dor do cliente sem grande complexidade. Diogo, a bola está contigo. Legal. Eu digo que vai, na realidade, depender muito do cenário, né? Para quem trabalha com marketing e vendas, a complexidade ela é muito, muito mais baixa, porque tu já tem todo o conhecimento teórico não só as ferramentas, mas a metodologia para te entender como fazer, como mapear, então fica mais fácil de tu entender essa dor do cliente. Mas para quem não vem dessa área, e quem está empreendendo ou está fazendo uma gestão, mas não tem um foco mais técnico e não tão na área de venda e marketing, ela se torna um pouco complexa, porque tu precisa mudar um pouquinho também a tua mentalidade para escutar o cliente, porque tu nunca vai conseguir mapear a dor do cliente se tu não escutar ele. Enquanto tu não falar com o cliente, tu tens apenas um achismo com conhecimento de mercado baseado em outros cenários. Mas para te entender a real dor do cliente, tu precisa conversar com ele, né? Então, Tércio, eu queria saber de você um pouquinho essa tua opinião sobre esse tema e também quais ferramentas e técnicas você recomenda, né, para identificar e também para mapear essas dores aí na prática do dia a dia. Maravilha. Corroborando aí um pouco com o pensamento da ouvinte que manifestou através do chat e também com a fala do Diogo, esse assunto, de veras, ele é um pouco complexo, mas esse é um grande desafio para nós, né, profissionais da área. Eu sinto muito desafiado e com muito contentamento em trazer temas complexos para que ele seja assimilado e aplicado de uma maneira simples, não tão complexa assim, né? E essa complexidade tudo se dá por a mesmice do mercado, né? E talvez ainda durante esse nosso bate-papo, a gente vai entrar um pouco mais nisso. Mas vamos falar de ferramentas, sim. Alguém falou do mapa da empatia, que é uma ferramenta muito usual, mas eu quero apresentar quatro ferramentas que nos estudos. Esse tema é um tema que eu já estudo há muitos anos e aplico também, vivencio, né? Então, existem algumas ferramentas no mercado e outras sendo criadas, né? Quase que diariamente eu mesmo tenho esse encargo de desenvolver novas ferramentas e vou citar uma que eu desenvolvi aqui. Vou falar de 4 ferramentas, duas delas foram desenvolvidas
pela minha empresa. Quando a gente está nesse processo de mapeamento e de identificação da dor, dentro de um processo universal de vendas, nós estamos basicamente na primeira etapa, que é a etapa de prospecção. E a ferramenta mais eficaz dentro da prospecção ainda são as perguntas, né? Então, a primeira ferramenta que a gente tem para a identificação da dor do cliente são as perguntas. Agora, o que tem de complexo nisso é que você não pode ter as mesmas perguntas para todo segmento de negócio. Cada segmento de negócio tem uma pergunta específica para você identificar. Existe uma técnica para isso, que, inclusive, nós ensinamos as nossas mentorias, né? Mentor Hub, nós ensinamos nas mentorias, mas existe uma técnica para você formular perguntas que eu chamo de perguntas poderosas. Essa é a primeira ferramenta. A segunda é a escuta ativa. Então, uma complementa a outra. Se você tem uma habilidade desenvolvida em fazer perguntas poderosas, como eu chamo de poderosas, com uma escuta ativa, na minha experiência, eu arrisco a dizer que, no mínimo, 70% da dor do cliente você já identificou. Porque essas duas ferramentas, elas são extremamente eficazes. Se você souber formular as perguntas certas, usando as técnicas certas, que a gente ensina nas mentorias. Então, você já tem 70% dessa dor identificada. Aí você vai fazer uma filtragem ou uma validação em outras duas ferramentas que nós desenvolvemos. Uma chama DIP, D-I-D-E-E-P. O que é DIP? DIP de desejo. O primeiro E é expectativa, o segundo E é essencialismo, leia-se, necessidade, e o quarto, e o P é de problema. Então, nós temos aí desejo, expectativa, necessidade e problema. A gente pega as respostas dessas perguntas que o cliente nos deu e a gente coloca dentro dessa ferramenta, cada uma dentro dessa etapa que a gente entende que seja, né, desejo, expectativa, necessidade e problema, e faz um cruzamento com uma outra ferramenta que eu chamo pirâmide de negócios. Ela é uma pirâmide similar à pirâmide de Maslow, que é extremamente conhecida no mundo dos negócios e da administração, só que ela tem 4 etapas. Então, a etapa base, a base da pirâmide, ela é funcional, está relacionada às necessidades. Lembrando que a necessidade é um comportamento de compra. E depois você tem as duas etapas intermediárias nessa pirâmide, você tem o emocional e o social, que são, respectivamente, ligados ao desejo e expectativa. E no topo da pirâmide você tem o transformacional, que é ligado aos problemas. Então, a sequência é essa. Você tem perguntas poderosas, escuta ativa, o resultado disso você coloca no DIP e faz o cruzamento com a pirâmide de negócios. E aí não tem erro. Você sai com uma precisão 99,9% da dor do cliente identificada. Perfeito. Diogo, e agora? Vamos falar de desejo versus necessidade? Vamos falar sobre desejo e necessidade. Muitas vezes, nem tudo que o cliente quer, ou seja, que ele deseja, é o que ele precisa, né? O que ele necessita. E como é que a gente faz essa balança, né? Porque muitas vezes o cliente compra por desejo, muitas vezes ele compra querendo resolver um problema dele, né? Então, com um objetivo formal. Muitas vezes não, é um desejo, por exemplo, do iPhone, de ter a exclusividade de ter um iPhone, ou da comodidade de tu ter um copo Stanley que vai te trazer, ele vai manter mais gelado? Vai, mas muitas vezes é pelo desejo de dizer que você tem um copo Stanley. Então, Tércio, nessa questão de desejo e necessidade, para ti, as pessoas, todas as compras são feitas por desejo, não?
ou a maioria por necessidade? Como é que tu faz essa junção quando o cliente ele compra por desejo, mas tu como empresa precisa atender um objetivo, né, dele para que ele fique mais tempo contigo e você tenha essa recorrência, né? Como é que você trata esse cenário quando o cliente compra mais por desejo? Essa questão do desejo é uma questão que muitas vezes é induzida pela própria mídia, né? Então, existe, por exemplo, hoje no marketing digital, através das ferramentas digitais, existem players no mercado ensinando seus alunos, inclusive, ensinando seus mentorados a despertar desejo no cliente. Isso, existe um chavão, né, na sociedade em geral, quando se fala meia-verdade. Nesse caso, nem meia-verdade é um quarto de verdade. Porque eu não posso partir da premissa de que o cliente compra só por desejo. Existem inúmeras variáveis de comportamento de compras. Se você buscar um estudo mais aprofundado, você vai encontrar inúmeras. Mas eu já trouxe aqui, e vou intensificar um pouco mais, essa questão das 4 variáveis básicas de comportamento de consumo, que é o desejo, necessidade, expectativa e problemas. Todas essas variáveis, e o nome variável não é por acaso, é porque varia mesmo. Todos nós, como seres humanos, nós carregamos essas 4 variáveis dentro de nós. São variáveis de comportamento de consumo, que sofrem uma intensidade maior no momento da compra. Então, aí que também está um pulo do gato para você identificar essa dor. E aí é o papel do vendedor. Então, ele já parte do pressuposto que todo comprador ele carrega essas 4 variáveis. O que difere é que, no momento da compra, uma delas tem que apresentar uma preponderância. É aí que reside a dor. Agora, isso não vem escrito na testa do cliente, né? Por isso da importância das ferramentas que nós falamos anteriormente. E agora, o mercado ele é muito induzido a achar que só se compra por desejo, embora o desejo seja uma variável de comportamento, e existe compras mesmo relacionado a desejo. Por exemplo, eu conheço algumas mulheres, inclusive na família, que no closet tem mais de 200 pares de sapato. Muitos deles nunca usados e possivelmente nunca serão. Futuramente será um objeto de doação. Mas essa mulher, se for numa tarde tomar um café, um chá com uma amiga no shopping e passar diante de uma loja de sapatos, de calçados, e parar na vitrine, certamente ela vai ser impulsionada a entrar. Se entrar, sai de lá com umas 3 sacolas. É uma compra eminentemente por desejo. É uma coisa que ela está comprando que talvez ela nunca vai usar, mas quer comprar. Platão acho que explica isso, né? Trazendo um pouco aí para a filosofia grega, bebendo aí das fontes da sabedoria grega, Platão diz que o desejo é a falta. Então, as pessoas compram por desejo, elas só desejam até ter. Teve, saciou, nem sabe se vai usar ou não. Isso é um problema, porque pode não dar recorrência de compra, né? Então, a mesma coisa são produtos de luxo. Eu conheço empresários, inclusive já foram clientes meus, que têm uma Ferrari na garagem, nunca andou com ela, só para mostrar para os amigos que tem, né? Comparando com a necessidade, ele não... A necessidade em relação a esse bem, qualquer outro automóvel, qualquer outro veículo poderia suprir essa necessidade de locomoção, de transporte. Mas ele comprou uma Ferrari. É eminentemente status, desejo. Eu posso assinar um contrato, mesmo que seja um contrato grande, de muito valor, eu posso assinar com a caneta popular, eu não preciso de uma mão blank. Eu não preciso marcar o tempo num relógio Rolex. Esses são produtos que eles são impulsionados pelo desejo, pela compra de desejo.
Mas nem todo mundo é assim, né? E é interessante que dentro de corporações, dentro de empresas, eu já ouvi muitos líderes, gestores de vendas, dizer assim para a sua equipe de venda e do comercial: nós precisamos atender à necessidade do cliente, usando essa expressão. Eu acho isso um gap muito grande dentro de um processo. Primeiro, porque eu preciso saber se a dor do cliente reside na necessidade. E depois, necessidade não é para ser atendida, ela é para ser suprida. Essas 4 variáveis, ela deu até uma teoria dos 4 S. Desejo é para ser satisfeito, necessidade é para ser suprida, problema é para ser solucionado e expectativa é para ser superada. Então, às vezes ele diz assim, nós precisamos atender a necessidade do cliente. Ou nós precisamos resolver o problema do cliente. Eu não sou professor de matemática. Que problema que o cliente tem? É uma equação de primeiro grau, de segundo grau, é uma derivada, é uma integral? Eu não estou aqui para resolver problema, eu estou para solucionar problemas. A gente precisa trazer a solução. Então, tem que entender que o processo é mais amplo. Eu não gosto muito de ficar pontuando coisas sem ter essa precisão. Então, quando a pessoa fala, a gente precisa saber qual o desejo, atender o desejo do cliente, satisfazer o desejo do cliente ou a necessidade do cliente, não. Na falta de uma palavra mais adequada, usa a dor do cliente, porque a dor já é completa. A dor envolve essas 4 variáveis que a gente citou, e o papel do vendedor é saber onde há preponderância dela no momento da compra e da venda, né? Ou, na pior das hipóteses, fala a demanda do cliente, mas nunca ficar pontuando. Agora, essa questão do desejo, para finalizar aqui essa pergunta, ela já é centenária. Da onde saiu isso? Lá na transição de 1800 para 1900, final de 1800, início de 1900, um publicitário chamado Elman Lewis criou um funil que ele perdura até hoje, inclusive no digital, que é o funil AIDA, né? O que é o AIDA? O AIDA é atenção, interesse, desejo e ação. Então, dentro desses comportamentos de compra, o AIDA considera só o desejo. Mas o mercado ele é dinâmico, ele evolui. E hoje está claro que não é só isso. Eu não posso achar que o cliente compra só por desejo e desenvolver métodos para ensinar os meus vendedores, a minha equipe, os meus alunos, os meus mentorados, a despertar desejo. Porque se o problema, a dor do cliente não estiver no desejo, a venda pode não acontecer. Se o vendedor tiver uma boa narrativa, uma boa abordagem, um bom script, ele pode até persuadir, mas ele vai vender uma vez só, sem recorrência. Muito bem. Ô, Diogo, antes de eu começar o próximo bloco, ouvindo o Tércio falar, me ocorreu um pensamento, eu queria fazer uma pergunta para ele, você me permite? Claro, fica à vontade. Conforme eu fui ouvindo você, Tércio, a gente aprende também na questão da experiência do consumidor que muitas vezes as tomadas de decisão elas podem ser feitas por meios emocionais e também racionais. Você acredita que numa negociação B2B tem ali mais o lado racional ou existe questões emocionais envolvidas também? Que maravilha de pergunta, obrigado por ela. Toda a decisão, pode escrever isso e não é um achismo, é uma afirmação científica. Toda decisão, e vendas é uma decisão, o papel do vendedor na etapa do fechamento é ajudar o cliente a se decidir pelo negócio. Toda decisão, ela nasce no sistema límbico, ela é emocional. Agora, precisa trazer... O nosso sistema límbico, ele é composto das emoções, dos sentimentos, da intuição, são pensamentos intuitivos. Não tem o controle da linguagem. O controle da linguagem está no neocórtex, que é o lado racional. Então, as emoções, ela tem um papel intenso para influenciar nas decisões, porque nasce lá. E ela influencia por meio do sentimento. Mas quem decide, quem tem o poder da decisão, é o neocórtex.
que é o lado racional, onde a gente tem a lógica, a razão e o controle da linguagem. Então, o melhor dos mundos é você ouvir o coração e ouvir a razão, e buscar um equilíbrio entre elas, tomando como base que existem estudos que apontam que nós fazemos em torno de 35 mil tomadas de decisões por dia, desde as mais simples até as mais complexas. E para cada uma decisão que a gente toma, a gente tem 10 opções. Então, você escolhe uma, fica o sentimento de que se abriu mão de outras 9. Fica aquele sentimento de perda. E o ser humano, cientificamente comprovado, inclusive por um prêmio Nobel de Economia, Daniel Kahneman, o ser humano tem aversão à perda. Então, por isso que o papel do vendedor é fundamental, porque o cliente ele fica numa dissonância cognitiva. Ele quer, mas não está seguro. E o papel do vendedor, sobretudo na etapa do fechamento, é ajudar ele a ter uma ressonância e para que haja a tomada de decisão. E quando a gente ouve os dois lados, a razão e a emoção, o coração, a gente tem a possibilidade de ter feito uma escolha mais segura. Mais segura. Mas, do ponto de vista comercial, sempre a gente tem que pensar, toda venda é emocional, mesmo o B2B, porque a tomada de decisão, ela nasce e é influenciada pela emoção. Muito bom. Olha que aula, hein, que a gente está tendo. Vamos agora entrar no bloco 4, que nós vamos falar de comunicação e abordagem comercial. E a comunicação, ela é um fator primordial e fundamental para o sucesso, né, de uma negociação, de uma venda, de um produto ou um serviço, né. Antes da gente entrar, quero pedir 2 coisas para o nosso público de casa. Primeiro, participem. Se você tem alguma pergunta para fazer para o Diogo, para o Tércio, coloquem no YouTube, que eu vou passar para eles aqui. Eles não vão sair daqui hoje sem responder. Então, coloquem suas dúvidas ali, suas questões, suas reflexões, suas dúvidas, que eles vão responder. O segundo pedido eu tenho mais uma enquete aqui para vocês, e a enquete é: qual é o seu maior desafio ao comunicar a solução que você oferece? E aí a gente tem aqui 4 alternativas. Vou repetir a pergunta, eu vou dar as alternativas. Qual é o seu maior desafio ao comunicar a solução que você oferece? Mostrar valor real? Gerar conexão emocional? Fechar a venda? Ou todas as anteriores? Respondam aí pra gente, tá bom? Diogo, agora eu jogo a bola para ti, para falar um pouco dessa questão da importância da abordagem clara ao cliente, como isso se reflete no sucesso ou no fracasso de uma negociação, de um processo de venda. Bacana. A abordagem clara não se resume apenas a um script de vendas, a tua comunicação com o cliente. Isso vem muito antes com o posicionamento da marca, com os canais que tu está utilizando para se comunicar com o teu cliente, com a estratégia, com a identificação da dor, com a intenção de tu saber que tu tá realmente teu produto resolve aquela necessidade, porque tudo isso já vai criando um caminho antes de comunicação. Na experiência do cliente, a comunicação começa desde a descoberta na jornada do cliente. Então, tu vai vindo com todo o material de nutrição, tu vai guiando o cliente, então tu já está se comunicando com ele para trazer a melhor experiência de compra, né, para ele, e a partir dali deixar ele mais confiável, mais confiante, perdão, e ter uma maior garantia de que ele está escolhendo o produto correto. Claro que tem toda uma parte de comunicação assertiva, isso eu vou querer conversar agora saber a opinião do Tércio, né? Como a gente faz uma comunicação assertiva para a parte de vendas, né? Como é que a gente faz essa abordagem, se tem uma abordagem padrão para todo mundo ou não, isso é muito personalizado, como é que tu vê toda essa questão de comunicação e abordagem em vendas, Tércio?
A abordagem em venda, é claro que ela é relativa também ao tipo de produto que você tem e ao tipo de mercado, né, que você atua, segmento de mercado, que é o público-alvo. Eu acho isso de extrema importância porque, no tocante a vendas, existe o processo universal de vendas, mas ele é um processo básico em que ele deve ser adaptado a cada contexto, né? Colocando as suas abordagens, aquilo que funciona dentro dessa jornada de compra do cliente. Mas eu penso que, por isso que é importante, na nossa fala anterior, a gente falou, no tocante a ferramentas, usar as perguntas, né? Então, a gente precisa saber formular as perguntas certas dentro daquilo que a gente espera como resposta dos nossos clientes. E isso exige uma técnica, não é assim, sair perguntando. Tem muita gente que usa a inteligência artificial e não consegue alcançar os resultados da maneira que quer, resultado desejado. Por quê? Porque não sabe perguntar. Em vendas é a mesma coisa. Então, para cada segmento de mercado, tem uma abordagem diferenciada, dentro daquilo que a gente espera nesse processo de identificação da dor. Mas isso não é uma coisa assim que passe de mágica. Às vezes, a equipe, o vendedor está viciado a ter um tipo de abordagem. Ele precisa ser treinado, precisa aprender a técnica, praticar a técnica, aprender a formular perguntas, que eu chamo de poderosas, né? Porque realmente tem o poder de trazer a resposta que a gente precisa dentro desse processo de vendas. Então, melhorando isso profissionalmente, tem um bônus aí. Ele vai melhorar a comunicação dele em todas as áreas da vida. Todo o relacionamento dele vai ter um salto significativo de comunicação, porque ele aprende a formular perguntas certas e exercitar uma coisa que é muito difícil para nós, né? A escuta ativa. E agora, na prática, eu costumo usar, gosto muito de usar, um funil que eu chamo funil de ofertas. Por quê? É muito interessante, é uma ferramenta também, dentro do que você me fala da comunicação. O funil de ofertas, a última coisa que a gente fala é sobre o produto. Mas a gente conduz na nossa abordagem, na nossa narrativa, no nosso script, a gente vai conduzindo o cliente a querer conhecer nosso produto. Ou seja, a dizer sim para os nossos produtos, né? Então, você tem na boca do funil lá em cima, você tem a fase de atração. O que é a atração? É a atenção e o interesse do cliente. O conjunto, esses dois eixos, formam a atração. É a atenção e o interesse do cliente. Então, a atenção você prende através de uma imagem impactante, de um vídeo impactante, de um storytelling que você conta, você prende a atenção dele. O interesse ele pode ser gerado através de uma headline, de um título qualquer. Exemplo aqui de um mercado forte no digital, emagrecimento. Emagreça de forma definitiva e saudável. As pessoas olham para essa headline e vê uma promessa aí, opa, eu tenho lutado tanto com isso, eu já fiz várias dietas milagrosas, já tomei tanta pílula disso, daquilo outro, e o efeito sanfona continua e eu não consigo eliminar peso. Então, ele vê nessa headline, ele vê uma promessa. Eliminar peso de forma saudável e definitiva. E com essa promessa, traz uma oportunidade para ele. Ele fala, opa, eu vejo aí uma oportunidade, deixa eu saber mais. Aí ele clica em algum lugar e ele cai para o meio do funil. No meio do funil, você começa a se relacionar com ele. E aí, o que você vai fazer? Se você já identificou a dor, você coloca o dedo na ferida. Você colocando... Como que a gente coloca o dedo na ferida? A gente intensifica um pouco essa dor. Vou dar um exemplo. Sabia que a Organização Mundial da Saúde afirma que mais da metade da população brasileira está no sedentarismo, com sobrepeso, e 20% dos nossos jovens são obesos? A mesma associação... é verdade?
a mesma associação atesta que o sedentarismo é o principal causador de mortes por infarto do miocárdio, AVC, diabetes, pressão arterial, câncer e vai tudo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou tocando na ferida. Quando você toca na ferida, a pessoa sente, e ela só muda quando sente. Cientificamente comprovado, as pessoas só mudam quando sentem. Você sabe que o cigarro é prejudicial à saúde. O próprio selo do Ministério da Saúde afirma isso. Mas você está fumando há 20 anos. Você só vai deixar quando o médico disser assim, olha, se você não parar em 6 meses, acabou tudo. Aí você começa a refletir, poxa, eu quero viver mais que 6 meses ou eu quero continuar assim e morrer em 6 meses? Não é? Então, quando você está no meio desse funil, se relacionando com eles, já identificou a dor, então você começa a intensificar essa dor, que eu chamo, metaforicamente, colocar o dedo na ferida. Quando você percebe que a pessoa está ali agoniada, sentindo, você fala, olha, mas a boa notícia é que eu tenho um produto que pode curar essa dor. Você quer saber se esse produto é ou não para você? 99% da resposta é sim. Então, ele cai para o fundo do funil, que é de oferta. Nesse fundo do funil, para onde ele vai? Ele vai para uma página de vendas, onde ele vai ter lá um vídeo explicativo falando tudo do produto, ou ele pode ir com o WhatsApp, onde ele vai ter uma mensagem automática conduzindo ele para a compra do produto, ou ele vai cair no seu telefone para você agendar uma reunião e apresentar o produto. Enfim, é o cliente dizendo sim, quero conhecer seu produto. Você viu que no funil, eu não falei de produto. É a última etapa. Eu só conduzi ele nesse funil de oferta, de uma forma profissional. A gente fala aqui assim muito rapidamente, né? Porque a gente está preso aqui, limitado no tempo, mas isso tem detalhes, tem exemplos. Eu citei aqui o emagrecimento, mas dá para falar de vários exemplos de todos os segmentos de mercado que a gente utiliza esse funil de oferta. O funil de oferta é a ferramenta mais eficaz para fazer um cliente dizer sim para o seu produto. Isso dá um bom tema de live, hein? Sim. Não é? Dá sim. Dá para falar uma semana sobre isso. Olha, já me deu uma ideia aqui, viu, Tércio? Diogo quer complementar alguma coisa? Não, tranquilo. O Tércio, concordo com o que o Tércio falou, tá bem explicado, bem objetivo. Podemos seguir. Olha, tem aqui um comentário que eu vou ler, uma pergunta do Cláudio Colucci, nosso querido Cláudio, que esteve conosco na semana passada e hoje está aqui nos prestigiando, nos assistindo vocês. E o Cláudio fala assim, a live está excelente, Tércio, ainda nos negócios entre empresas, por vezes a decisão de compra é colegiada, pode depender de diferentes atores e diferentes prioridades. O que você recomenda? Eu recomendo, obrigado pela pergunta, Cláudio. O que eu recomendo, e que com base em toda a experiência e com uma possibilidade de acerto de quase 100%, você só fazer essa reunião com o time que decide. Não faça só com os influenciadores, porque, primeiro, ele não vai ter condição de influenciar com a mesma autenticidade que você tem. E segundo, porque não adianta nada você falar com um influenciador só. Se a decisão é num colegiado, quando essa oportunidade de marcar essa reunião para falar do produto, falar do projeto de serviço, é bom que representantes com poder de decisão desse colegiado esteja presente na reunião. Esse é o melhor dos mundos. Muito bom. Vamos lá. A gente está caminhando para o último bloco da nossa live. Queria que o Diogo falasse um pouquinho sobre erros comuns e boas práticas no momento de uma abordagem de venda e de identificação de uma dor de um cliente. Legal. Um dos erros que eu mais vejo, e é rotineiro para quem realmente entende do negócio, é falar que eu conheço todo o meu mercado, já trabalho há 20 anos, 30 anos na área, então eu conheço tudo sobre o meu mercado.
e aí vem uma pandemia, por exemplo, muda totalmente aí o cenário de comportamento do consumidor, ele acaba achando que ainda conhece o mercado e não muda, não redefine as personas dele, não identifica de novo a jornada do cliente, as mudanças, não identifica se teve mudança de CP, né, do perfil ideal de cliente, e aí ele acaba só se tocando, vamos dizer assim, quando as vendas começam a cair, quando o churn, né, o cancelamento de clientes, começa a aumentar e ele vê o faturamento, o lucro dele indo para o espaço. Então, esse é um erro bem comum que eu costumo ver, né? Então, eu sempre digo para que você revise todo esse processo a cada 6 meses, no máximo 1 ano, para que tu identifique se o teu produto ou o teu serviço está com fit daquele mesmo mercado que você estava antes, né? Se você está atendendo, se você continua atendendo aquela dor do cliente, né? E para ti, Tércio, como é que tu vê essa questão? Quais os principais erros que tu costuma ver aí no mercado? E fala um pouco para a gente também das boas práticas aí que tu recomenda quando a gente fala de dor do cliente. É um erro muito recorrente no mercado, falando de equipe de vendas, são os vícios, né? Eu vou na linha que você começou aí, Diogo, vício. O vendedor, quando tem uma jornada muito longa, já no mercado, ele tem vícios. Esse vício pode levar a comodismo, e essa é uma coisa muito nefasta em se tratando de perspectiva mercadológica. Por quê? Porque o mercado ele é dinâmico e ele muda a todo instante. E o mercado, essa dinâmica do mercado, ela imprime um ritmo muito intenso. E não há meio termo. Ou você acompanha essa dinâmica ou você está fora do jogo. Por quê? Porque o mercado ele tem uma característica que eu aponto através dos meus estudos e experimentos. Ele é cruel e implacável. Às vezes, a gente pode passar a mão na cabecinha de um vendedor, de alguém da equipe, etc., porque a gente tem compaixão, a gente tem empatia, etc. O mercado não faz isso conosco. Ou você muda ou você está fora do jogo. Então, tem que se acompanhar essa dinâmica o tempo inteiro. Esse discurso de que, eu sempre fiz assim, tenho 20 anos fazendo isso, isso que me trouxe até aqui, é um discurso muito arriscado, muito comprometedor. Porque toda a sociedade em geral, ela nos pede, através das suas constantes mudanças, que nós tenhamos um mindset flexível, de aberturas. Eu sou uma pessoa 60 a mais. Eu posso dizer para você que há 30 anos atrás era quase impossível imaginar que grandes corporações fossem ruir. E hoje essas corporações não existem mais. Então, esse é um erro muito comum que eu vejo na equipe de vendas, ficar muito preso ao passado, e isso impede de acompanhar a dinâmica do mercado. E é um risco muito grave porque o mercado, insisto e repito, é cruel e implacável, não tem meio termo. A outra pergunta que você fez, Diogo? Sobre as boas práticas. As boas práticas. Acompanhar a dinâmica do mercado é uma boa prática, né? A gente precisa... Uma das características de um vendedor que triunfa nos seus negócios, uma das é ele ter uma mentalidade aberta para aprender algo novo todos os dias. Ele não pode se dar o luxo de finalizar um dia sem ter aprendido algo novo, por mais simples que seja. Isso requer uma certa humildade, princípio da humildade. A gente só aprende quando a gente é humilde. Nessa live aqui, temos nós aqui fazendo esse bate-papo, tem uma série de colegas aí nos assistindo, interagindo aí nas enquetes, e todos nós estamos aprendendo. Nós vamos sair aqui diferente do que chegamos, porque estamos aqui com um espírito aberto para aprender. E o vendedor deve saber que ele não é dono do conhecimento, do saber.
ele tem que aprender, inclusive, principalmente com seus clientes. Os clientes têm muito a nos ensinar. Por isso que é importante saber perguntar e escutar. Isso mesmo. Bom, o papo estava muito gostoso, mas a gente tem que encerrar a nossa live. Antes de encerrar, eu queria agradecer ao Diogo e ao Tércio por essa participação, por esse bate-papo tão rico, né? Mas antes de vocês falarem a mensagem final de vocês, que eu vou pedir para vocês falarem a mensagem final, eu quero reforçar um pouco sobre o papel da Mentor Hub na sociedade. Mentor Hub é uma empresa jovem, recente, chegou aqui no Brasil, né? Chegou agora aqui para poder contribuir e ajudar pequenas e médias empresas a alavancarem seus resultados por meio do quê? Do desenvolvimento do seu time, desenvolvimento dos colaboradores. Nós trabalhamos com 5 soluções, nós chamamos internamente de 5 pilares. Então, nós temos o pilar de desenvolvimento de competências pessoais, temos o pilar de criar equipes de alta performance, aumentar faturamento, reduzir custos e captar e gerir recursos financeiros. E para que isso seja realizado, nós contamos com um time de mentores parceiros extremamente selecionados, qualificados, experientes, tarimbados, que estão agregando a todos os projetos que a Mentor Hub está disposta a fazer para todas as empresas. Nós trabalhamos por meio de mentorias estratégicas, onde nós vamos entender exatamente qual é a dor daquele cliente, qual é a dor daquela empresa, e como nós, como mentores que somos, e profissionais também somos, né, porque nós somos profissionais e mentores, como podemos agregar e contribuir para o desenvolvimento desta empresa, desenvolvendo as pessoas que fazem parte dela. Esta é a Mentor Hub, este é o nosso propósito. Então, ficou curioso, ficou curiosa? Fale com a gente, entre em contato com a gente, entre no nosso site www.mentorhub.com.br, siga as nossas redes sociais, nós estamos no LinkedIn, nós estamos no Instagram, no Facebook, colocando conteúdos, colocando reflexões para vocês, trazendo aqui também a Hora do Pod para você aprender um pouquinho mais com a gente, né, sobre cenários e situações que as empresas enfrentam e até profissionais enfrentam no dia a dia, e como que novas soluções nós podemos ajudá-los a sanar por meio de técnicas e ferramentas, e mais ainda, por meio de um time de mentores altamente capacitados. Tá bom? Essa é a Mentor Hub. Não perca a nossa próxima Hora do Pod, que vai ser na próxima semana. O Rafael deve estar colocando a telinha para vocês, mas a nossa próxima semana vai ser, nós temos um bate-papo entre a nossa sócia fundadora, Denise Ferrares, com a Patrícia Bittencourt, que é também uma mentora parceira, e elas vão conversar sobre liderança que transforma, o poder de uma cultura organizacional que impulsiona times e resultados. Um tema forte, um tema impactante, e altamente em moda, em voga agora, porque se a gente não tem uma liderança que é capaz de transformar, estimular, motivar, a gente não consegue mover as pessoas rumo ao resultado que é necessário ser atingido, certo? Então, essa a nossa live da próxima semana. Se preparem, coloquem aí na agenda, não perca, porque vai ser muito produtiva, vai ser muito instrutiva para todo mundo, para todos nós, tá bom? E agora, antes de me despedir, eu quero que o Tércio primeiro dê